falando no âmbito da religião, né? Cada um faz, né? Cada um recorta a sua forma de fé, de servir a Deus, e as pessoas às vezes criticam, né? Dizem, nossa, mas nasceu aquela seita, nasceu aquela outra, nasceu isso aqui, não. Outra religião A, religião B. O né? problema é o seguinte, tá? Mas é isso que eu estava frisando novamente. Então, Deus compreende isso. compreende? Do ponto de vista da fé, Do coração, da humildade do homem. aquele sujeito que está lá, o adorador, ele tem uma mente voltada para Deus. Se ele está na certeza e na verdade, ninguém tem aqui que ser um dedo a respeito daquilo. Entendeu? Porque, por exemplo, por que Jesus criticava firmemente os escribas, os fariseus e os saduceus? Porque eles sabiam que era virtude, cara. Exatamente. O peso era maior ainda. O fardo era muito maior para eles. O fariseu sabia o que era lei, cara. Então você sabe o que é isso, cara? Então a sua religião tem que ser fundamentada nisso, cara. Então se o teu nome é Racide, tá? Tu é piedoso, tu tem que viver da piedade. A palavra Racide origina de onde? Pastor? Piedade. Piedade. Piedoso, né? O idioma. É hebraico. Hebraico. Tem a hebraico e árabe, é a mesma ideia, Racide. Sim. É o piedoso. Tá? Hassidim significa os piedosos, que eram os fariseus, que a gente chama em hebraico de peluchim, entendeu? E tinha os sadoquitas, os saduceus, que eles eram uma casta que eram de sacerdotes voltados para o templo. Então a função deles era estar o quê? Sempre diante de Deus. Por quê? Você tinha um grupo de levitas e sacerdotes. Os levitas, eles serviam diante de Deus. Ou seja, eles faziam o trabalho assistindo diante de Deus ali, trabalhando aqui. E o sacerdote é diferente. O sacerdote ele comparecia diante de Deus. Entendeu? Ele chegava diante de Deus. Deus dava essa permissão para ele. Ele praticava o sacrifício, se purificava e ele levava o pecado do povo para lá. Então quando Jesus olha isso, aí você tem agora os que eles chamam em grego de gramateus, que são os escribas, os doutores da lei. Além de você ser fariseu e de você ser saduceu, você é doutor nessas religiões, nesses segmentos de fé, nesses partidos de fé. Então você tem que viver isso, cara. Se você é saduceu, sadoquita, o que é sadoquita? É de sadacar, justiça. Então você é justo. Mas era quem roubava no templo. Quem desviava a oferta do templo. Entendeu? E os escribas conheciam tudo. E na hora de fazer o julgamento, fazia de que forma? Da forma que beneficiasse um lado e o outro. Então, existia isso, né? Mas você vê, no grupo dos fariseus, você vai encontrar pessoas lá, tementes a Deus. Olhou para Jesus e disse, nossa, esse camarada é isso. Você vai pegar do outro lado de lá, os sacerdotes, nossa, o piedoso lá no templo, que é o pai de João Batista, o Zacarias, não é? Quando ele estava lá para oferecer o sacrifício, a Bíblia diz até que ficou por sorte a ele. Sorte significa aquela escala que a gente faz no dia a dia, né? Diz, olha, vamos balançar aqui e ver quem é que está de serviço no ano novo. Aí foi por sorte para ele. Quando jogaram as pedrinhas lá, deu nele. Então, Deus avisou, ó, você vai ter um filho. Entendeu? Então, um camarada de justiça, um camarada que comparecia em Deus com justiça para oferecer sacrifício de justiça. Era o plantão dele, ali representando o povo. Então, isso se corrompe. Então, dos dois lados tem. Então, quando entra no eixo da religiosidade, Deus olha o coração da piedade. Embora hoje a gente fica perdido, né? Porque, por exemplo, você vai numa doutrina de fé, você encontra um princípio teológico, por exemplo, como se o universo que você elabora e você domina muito perfeitamente é o universo da enfermidade, então você vai criar sua teologia em cima da cura. Se você é uma pessoa muito voltada para o espírito, você vai voltar uma teologia voltada para o espiritualismo. Então você tem aqui o que a gente pode chamar, entre aspas, espiritismo cristão, que não é o espiritismo do Kardec, que o dele já é Kardec, já é auto-espiritismo filosófico, sem problema nenhum. Você vai ter o baixo espiritismo aqui, é um bando equibando do candomblé, que a gente já sabe que é. Mas o problema é o segmento de fé, que a gente abre aspas para falar sobre o evangelho. Aí você tem outra teologia aqui que é libertação. Mas o que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é a teologia que o mundo está aqui, a terra é de Deus, eu tomo posse dela e arrumo minha vida ali, mas aquela terra ela já pertence a você também, como homem. Então, eu me liberto e eu oprimo você, porque eu vou tomar a terra de você.
Você é o dono da chácara de Taubaté. E você ficou uma parte verde ali, porque você deixou reservado para fazer um remanejamento de pasto. O camarada vem cá para cá, nossa terra é de Deus, não é dele. Deus é dono de tudo, vamos entrar e tomar. Porque Deus disse para Josué, onde você botar a planta do teu pé, eu te dei. Mas aquilo ali era uma jihad, cara. Era uma guerra espiritual. Generalizar isso Deus é um risco enorme. Deus disse para ele, não, o seu pai Abraão comprou essa terra, ele pagou isso aí. Ele tem escritura disso. Vocês estão voltando para a terra que eu dei para vocês, ao patriarca. A promessa para vida do patriarca. É uma coisa também, pastor, eu queria entrar nessa ideia, que foi bem lembrado. Muitos pensam, né? Eu já vi pessoas falar isso, claro que respeito isso, é uma ordem de pensamento que eu creio que o senhor vai ajudar a explicar. Sobre essa questão de retomar a posse, o terreno que já era a terra prometida. Só que no caso, há pessoas que pensam que eles que saíram de um local, foram guerrear e tomar de outras pessoas. Não. Já era mesmo, já era mesmo, já pertencia àquele povo. Canaã, se você pegar a história, tem um teólogo, eu tenho até aqui na minha estante aqui, está aqui, ó, Herbert Donner. Ele vai dizer para você, nessa história história de Israel e dos povos vizinhos, que o Abraão era possuidor daquela terra. Deus deu para ele por promessa. Então, e Abraão tinha título daquela terra, entendeu? Então, só que eles abandonaram aquela terra por 400 anos, né? Desceram para o Egito 200, trabalharam 200 anos no Egito, esqueceram daquela terra, 400 anos, mais 200 anos como cativos, agora retornam. O que você acha? 400 anos, aquelas tribos cresceram tudo ali. Então, Canaã, você vai ter que conquistar agora. Você vai ter que tomar aquela terra. Então, mas Deus não mandou você tomar do Edomita. Deus não mandou você tomar do lado do outro, lá, do Midianita. O Midianita vai ser seus vizinhos. Eles vão ter que respeitar vocês. Como eles estão em xeque, porque o sujeito está entrando para tomar aquela região, eles vão pegar a gente também, então vamos bater neles. Receio, ficaram receosos. Aí sim, aí ficou aquelas guerras. Por exemplo, filisteus de um lado, midianitas do outro, edomitas de outro, aquela coisa toda. Aí vai vir aquelas pelejas grandes. O Saul guerreou no ano 900, ano 1000 e pouco, 900, com os filisteus, rapaz. Depois Davi é que conseguiu unificar as tribos de Israel, estabelecer as fronteiras, reforçar e subjugar os inimigos, para poderem viver em paz ali, senão não viveriam, né? Então, mas essa ideia da teologia da libertação, de dizer que a terra é de Deus, e falar, não, rapaz, a gente sabe que a terra é de Deus. E o Davi já disse lá no Salmo, né, do Senhor é a terra, sua plenitude, todos que nele habitam. Tá, isso mas Deus deu para a gente trabalhar. Agora, uns conseguiram conquistar para si com labores. Compraram, trabalharam, seus avós, seus ancestrais trabalharam e ganharam. Aí, por um motivo, hoje você chega ali, não, vou tomar dele. Porque a terra não é a terra daquela pessoa, rapaz. Você vai ter que trabalhar agora para adquirir o seu. E a teologia trabalha para o lado. Do outro lado, prosperidade, né? Teologia da prosperidade significa o quê? Se Deus falou que vai te dar, Deus tem que te dar. O problema é dele. Porque onde é que fica a palavra dele, então? Que Deus é esse? Que diz, né? Então você vai mandar em Deus. Isso. Mas daí inverte, isso é complicado. Troca as bolas. Entendeu? Então você vai ter uma série de religiões, de doutrinas religiosas, e é triste porque você não vai concordar com o sistema e você vai fragmentar a ideia da divisão, entendeu? E qual a diferença, pastor, como o senhor falou, entre não concordar e respeitar a outra pessoa que é de outra doutrina ou de outra religião? Assim, do ponto de vista cristão evangélico, você não é irmão na fé. Porque eu digo que seria o irmão na fé do Gabriel se eu confiasse plenamente nas obras do estúdio. Então, Gabriel, perfeito, concordo com você, assim, 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 porque você está fazendo um trabalho assim, eu também faria igual, e se eu tiver que fazer um estúdio um dia, eu vou fazer igual o seu. Isso é irmão na fé. Agora, irmão em Cristo significa o quê? Nós temos um Cristo comum. Então, eu aceitei a mensagem de Cristo, fui salvo pela graça de Deus, então eu olho para Cristo e vou viver a minha vida. Você pensa a fé diferente, do ponto de vista de sua praxe, e você também está olhando para ele. Eu não concordo com a forma de
É diferente. A forma de ritual de culto que você usa, mas nós somos irmãos em Cristo, temos que nos respeitar. Então, devido a Cristo, cabe a nós um respeitar o outro o direito em prol de Cristo. Em prol de Cristo. Então nós somos irmãos em Cristo. Ah, mas esse está fazendo a verdade, não está? Quem disse para você que você está fazendo a verdade? Quem somos nós para... Então olha para Cristo e faz o que Cristo mandou. Por isso que Paulo diz assim, Cristo será glorificado em tudo. Essa perfeição da justiça de Deus, de Cristo, pastor, ele, né, que eu estou falando, ele entende a forma de cada um, por isso que permite. Exatamente. Até que se chega um dia... Exatamente, porque tem crentes que vão se queixar para o apóstolo Paulo dizendo sobre isso, né? Ah, nasceu um grupo ali, nasceu outro ali, estão praticando a heresia, estão praticando aquilo, mas estão usando o nome de Cristo. Então Paulo diz, olha, rapaz, dessa forma ou de outra, Cristo sempre será glorificado. Cristo sempre será glorificado. Então, agora, a tolerância zero que a Bíblia diz é contra o pecado. Entendeu? Então, a Bíblia tem tolerância zero contra o pecado. Não adianta. 8 ou 80, né? 8 ou 80. Então, a Bíblia é uma receita para você fugir disso. Então, do ponto de vista da Bíblia, você pode rejeitar a prática da pessoa, não a pessoa, entendeu? Então. Porque, por exemplo, se a gente fosse entrar nesse sentido, embora Jesus Cristo odiasse as práticas dos fariseus, mas ele pregou o tempo todo para a conversão dos fariseus. Ele morreu para que os fariseus fossem. O Paulo, quando ele assumiu o ministério da evangelização, ele foi para os judeus trabalhar de sangue, de sol a sol, dando o sangue dele para os judeus. Quando ele entendeu que os judeus não queriam, ele chegou para os judeus e disse, olha, sobre a cabeça de vocês agora o sangue de vocês. Eu vou para os gentios. Mas o Paulo não ficava ali humilhando os saduceus, os fariseus, negativo. Não, você não aceitou, beleza, vamos para outro. Você está entendendo? Então, tem pessoas que comungam uma fé, que você vai olhar do ponto de vista da Bíblia, aquilo ali é antagônico à Bíblia. Não está nada de acordo com a Bíblia. Tá. A fé dele, eu não posso me envolver com ela. Agora, aquele indivíduo, ele é um cidadão. Entendeu? Ele vive na esfera da comunidade humana. Então, enquanto humano, eu tenho que respeitá-lo enquanto humano. Entendeu? Por exemplo, tem doutrinas religiosas aí, que você mata o bode, e mata o cabrito, e deixa aquelas vísceras lá apuradas dentro do couro, e toma um banho com aquilo ali, diz que é um ritual de pureza, de tal, um batismo. Tá, tudo bem, cara. Eu não concordo com isso do ponto de vista da Bíblia. Eu não concordo, até porque sacrifício na Bíblia, nosso sacrifício hoje é nova aliança. Exatamente. Agora, aquele cidadão ali, eu não posso desprezar ele enquanto cidadão humano. Porque nós como humanos, nós temos uma faca de dois gumes e, como você falou aqui, dois polos. Jesus fala isso, né, pastor? Não lembro a palavra exata, mas o senhor vai me ajudar até me corrigir. Se nós agirmos só para quem é da nossa turma... Amar o seu amigo, que galardão tem você amar o amigo? Você tem que amar o inimigo. Mas do ponto de vista da fé, o que acontece? Se a gente fizer uma excludência dessa, ou seja, eu envolver religião e praxe, eu caio no perigo de eu anular aquele indivíduo, neutralizando ele como vida. Então eu abro um direito para ele também me neutralizar. Aí a raça humana se desintegra. Entendeu? Então a religiosidade está ali. É o exemplo do mundo de hoje, pastor? Isso, e a verdade está ali. O que Deus disse para Israel? Vocês querem viver? Se afastem do culto de Canaã. Eu não gosto desse culto. Não pode. Esse culto não serve para vocês. E o que era o culto de Canaã? O culto de Canaã era a prostituição espiritual, que a gente chama de um sacrifício. Por exemplo, os cananeus, eles tanto mantinham o culto da sexualidade, que era o culto chamado da fertilidade. Então os rituais de culto tinham santuários nos montes, e naqueles santuários você tinha aqueles grupos de pessoas que eles chamavam de Kadashim. O que significa isso? Doshim era aquele grupo de pessoas que estavam ali, que eram sacerdotes do culto, chamados santos, separados. Então eram homens e mulheres que viviam em adoração ao Baal, aquelas divindades, mas num culto que era ligado à relação sexual. As pessoas dizem, o culto era promíscuo. Não. Primeiro você pensa na religião. Para aquelas pessoas, aquilo ali era fé, era religião. Sexo era religião. Mas dentro do propósito de Deus, Deus não criou sexo para religião. Deus criou sexo para procriação. Não é religião. E eles fizeram do sexo a religião.
Mudaram o foco. Mudaram o foco. Então, o prazer que eles tinham em adorar a Deus era na manifestação do orgasmo sexual. Esse tipo de prazer. Tudo bem. Do ponto de vista da Bíblia, a gente também tem isso. Exatamente. No ponto do Espírito, quando diz assim, as bodas do Cordeiro. Então você tem uma noiva que é mística, que não é eu e você não, é místico, é espírito. E você tem um noivo que é espírito. Então essa comunhão mútua ligada à espécie humana é o relacionamento marido-mulher, onde tem um orgasmo. Aquilo ali, a gente está tratando aqui de forma mística, não é uma conjunção carnal. Lá em Canaã, em alguns lugares ali onde praticava aquele culto, era uma conjunção carnal, mas era culto. Então agora Deus não convivia com aquilo. Outra coisa, o prazer deles era aquele prazer ali. E se tornou o quê? Em prostituição. Prostituição espiritual, chamada de prostituição sagrada, se curvando, e depois a prostituição mesmo do homem e da mulher. E outra coisa, do ponto de vista que a gente vai mexer também da fé. Ora, eles tinham sacrifícios humanos, por exemplo. Era comum lá em Canaã, eles pegarem as criancinhas, os nenenzinhos, botarem dentro daquelas moringas de barro, tampar e enterrar. Cara. Então aquilo ali, a abominação. Isso era o quê, pastor? Era culto. Um culto? Então, mas as crianças o quê? Morriam. Não, eu entendi. Mas qual a razão? Era nascia com alguma diferença? Não, a fertilidade. Ou era dedicado um filho para que vinha assim mais filhos? É a matriz de hoje, cara. Isso me fez lembrar uma questão, até aconteceu, ou espero que não aconteça mais, não sei, estou meio por fora, mas houve um fato referente a isso, porque há um determinado grupo indígena que, dependendo do seu filho, quando nasce uma criança, né, neste determinado grupo indígena, o pai ou a família enterra vivo. Exatamente. Agora, veja bem, isso é uma matriz de hoje, é uma matriz para hoje. Por exemplo, hoje, as pessoas não vão chegar para você na religião e dizer assim, Gabriel, Deus me disse para você me entregar o Luquinha. Não vai chegar que nem a palavra de Deus sobe um monte lá e mata, Moriá, Abraão e Abraão, né? Mas ele vai chegar para você, do ponto de vista da religião, e vai dizer assim, Gabriel, Deus mandou você me dar aquele carro que está ali. E dependendo de tua fé, tu vai dar o carro. Então em Canaã, eles tinham na cabeça dele, Baal pediu a criança. Então, veja no Egito. Ísis pediu a criança. Então faz o caixãozinho, bota a criança dentro e joga na água, a água vai embora. E lá no mundo de Ísis, nos braços dela, a criança é recebida. Mas essa passagem que o senhor mencionou, pastor, me fez lembrar a história do Moisés. Seria possível isso acontecer? Ter acontecido isso? Ou pode falar que aconteceu isso? Não, é possível. Veja bem, quando a filha de Faraó, que é aquela deusinha, né? Faraó é Deus e a filha dele é a deusinha. Quando ela desce para tomar o banho dela, que ela encontra o menino, que ela tira o menino de lá, qual é a palavra que é o nome do menino? Qual é o significativo e o significante? O nome dele agora foi o seguinte, salvo das águas. Salvo das águas. Mas salvo de quê? Colocou ele lá só para esconder do faraó para não matar. Não foi para esconder, cara. Aquilo ali entregou a criança para lá. Então aquela mulher desceu por providência divina e tirou aquele menino da morte. Ele foi salvo das águas. Entendeu? Então às vezes rapaz, 400 anos no Egito. Tu assimilou o culto, cara. Tu assimilou. Mas ele não tinha culto dos pais? Quem era o Deus dos pais? Meu irmão, nós estamos vivendo uma época lá em que deuses eram deuses. Você é egípcio, tu tem teu Deus. Eu sou cananeu, eu tenho meu Deus. Nós nos respeitamos, nós temos Deus. Nós vamos decidir quem é nosso Deus agora na batalha. Se eu derrotar seu Deus, então eu não vou desprestigiar você. Eu vou fazer um templo na minha terra e vou levar o seu Deus para lá. Vou honrar ele. Eu não vou desprestigiar você. Você vai se tornar meu escravo porque o seu Deus concedeu que você seja meu escravo. Então eu faço um templo para ele. E era noção de realidade nesse tempo, né? Todo mundo acreditava. Então quando Deus diz assim, olha, quando você está dentro de Canaã, que tem deuses, rapaz, eles acreditavam que aquilo era deuses.
Eles acreditavam que o bezerro Baal era Deus. Era Deus. Que o galho da árvore que está lá em pé, aquele poste, era Deus, a Asherá. Eles acreditavam, cara, que é Deus, eles respeitavam as divindades. Então, quem é o nosso Deus de Abraão? É o Deus que governa sobre todos os deuses. São deuses subalternos, entendeu como que é? Então, forte. Exatamente. Forte de mencionar. É essa a condição. Para hoje, Gabriel, se a gente for considerar o mundo hoje o mundo, Deus está aniquilado. Deus está aniquilado. Você chegar às maiores tradições do mundo, se você for andar na Índia, ainda tem cantões, né? Você vai pegar o Japão, a China, aquele rituais. No início agora do ano, na virada, eu não sei a data exata, mas teve uma cerimônia na Índia que essa cerimônia é de 2000 anos já existente. Exatamente. E lota. Exatamente. Nossa. Aí você vai pegar o conceito de Deus hoje, todo lugar hoje, você tem um conservador e você tem um liberal. O mesmo Deus. Da terra do conservador. Aí você vai hoje no Brasil. O Brasil é católico. Aí dizem que é laico e é católico. Mas é laico ou é católico? Se uma nação é católica, todo mundo é católico. Exatamente. Entendeu? Porque laico, o que eu entendo de laico é que todo dentro, mundo exatamente, tem várias religiões. E ambos se entendem, se compreendem dentro da sua... Então, assim, o Brasil foi colonizado. Eu entendo isso. Até os que não têm religião. Né? Isso. Até os que não têm religião. Exatamente. Aí eu entendo assim, o Brasil foi colonizado por católicos. Então, nasceu uma religião aqui dentro católica, cristã católica, que depois foi fragmentando, né? O catolicismo também, em alguns segmentos, e chegou o evangelismo, né? O evangelicalismo, que a gente chama, a ala evangélica, e você criou isso, essas tradições. Mas se você for chegar e querer ver Deus hoje, está complicado, longe da fé, entendeu? Porque o católico tem a tradição dele, o evangélico, que agora você não sabe o que é um evangélico, entendeu? Por exemplo, abriu muito leque. Na década de 80, para você entender, a máxima para nós, por causa da globalização, era o quê? Gospel light. O evangelho light. Era o evangelho luz, né? Light. Então, gospel light, aquelas músicas evangélicas, aquela coisa toda. Então, o evangelho ele nunca foi light. O evangelho nunca foi light. O evangelho, aquilo que diz em Hebreus, que é um perigo tremendo, é uma espada de dois gumes. Que ela entra, atravessa você naquilo que tem que atravessar. Camarada, uma espada que pega no teu peito e atravessa a tua coluna para o outro lado. Misericórdia, cara. Isso não tem nada de light nisso. É complicado. Mas o que significa isso? O evangelho que você pode receber aí na sua tranquilidade. E não existe isso, cara. Trazer paz é uma coisa. O evangelho traz paz? Traz paz. Primeiro do homem com Deus. Depois ele é capaz de fazer a paz com o outro. Nesse sentido, eu acho que é light pro homem. Agora, gospel light, não tem não, cara. Evangelho é redenção, cara. E outra coisa, é tão perigoso que é justiça, que você gosta muito de usar essa palavra, e quando se trata de justiça, é justiça mesmo. Então, quando Deus faz justiça em Cristo, significa que os indivíduos que são infratores, que não aceitaram aquela justiça, vai receber a justiça lá de inimigo. Que é a condenação que está lá no Apocalipse, em Mateus, naquela parte do 26 para o 24, 25, 26, onde vai terminando o Evangelho de Mateus, que é a escatologia. Entendi. Pastor, eu queria entrar nesse tema também sobre o Apocalipse, mas antes, é que o assunto foi enrolando, eu queria dar uma voltada na questão do início, do pecado referente à Gênesis, da história de Adão e Eva. Eu já ouvi por aí, conhecimentos, conversando por aí, que referente ao pecado, né, quando Deus falou, não coma desta fruta, desta árvore, eles relacionavam-se ao sexo. Não. Isso mas há possibilidade não tem. Algum idioma, alguma palavra, ou foi perturbado, não tem nada a ver. Não, a ideia ali foi estabelecer o limite do homem. A ideia é essa. Qualquer teólogo que se preze, ele vai dizer que a árvore do paraíso, que está lá, é a obediência. Entendeu? Porque, veja bem, quando Cristo... Então, esse contexto é simbólico. É simbólico. Quando Cristo, lá no paraíso, a árvore estava mesmo lá. Ele comeu da fruta, ele pegou e comeu. A fruta. A fruta. Concreto. É a fruta. Porque era lá o objeto daquilo. Agora, o que acontece? Quando o indivíduo ele comete uma ação
gera uma reação. Não é? Então, quando ele comete aquele pecado, que ele é desligado, ele começa a ver muita coisa que ele não via. Então, por exemplo, o que dava o prazer no paraíso? O prazer no paraíso era a comunhão com Deus. Ele e a esposa viviam ali em uma coisa tão gostosa que ele não olhava certas coisas ao redor porque ele estava com Deus ali. A questão do nu. Suprindo o nu, ele com Deus. A partir do momento que ele é expulso do paraíso, aí passa a dominação humana, então o homem vai ter que dominar. No sentido da espécie. Então ele vai possuir a mulher dele, ele vai matar o outro. No caso do Abel e Caim, matar o irmão. Aí o que acontece? Quando você vai voltar do ponto de vista humano, o único prazer humano que tem dele mesmo é a sexualidade. E aí, dentro da sexualidade, você vê a vida nascer. Então o homem vai levar aquilo para o espírito da adoração. Então ele levou o sexo para aquilo. Então as pessoas hoje vão dizer que lá era o sexo, não podia. Mas se não podia ter relação sexual, como é que nasceu o Caim, o Abel e as outras tribos? Que a gente sabe que existia. Não era pecado o homem manter relação sexual. Mas no caso, você entendi, no caso. Não é pecado. Não é pecado. Dentro de, no caso, hoje, falando pela palavra, no contexto do casamento. Não, mas lá mesmo. Mas lá na época, mesmo lá. Mas lá você veja lá, não poderia ser a proibição do sexo. Porque se a proibição fosse lá, como é que ia gerar vidas? Então o sexo nunca foi pecado. Tem a ordem de Deus. Mas agora caiu um pouco a ficha. Mas por que o problema aqui que a gente vai ver? Quando ele, na criação, quando ele acaba de criar o homem e a mulher, ele usa duas palavras que são violentas para o homem, não para a mulher. Ele diz assim, frutificar e ser fecundo. A expressão lá é parar o rabá. Peru o rebu. Peru o rebu significa frutificar e ser fecundo. O que significa isso? Deus disse isso para o homem. Então o homem ia manter relação sexual enquanto ele é homem. Enquanto ele é vivo, ele vai manter relação sexual. Então se você botar 10 Evas na frente do Adão, Adão vai fecundar essas 10 Evas. Ele não tem limite, ele não para, só quando ele morrer. A Eva tem um limitezinho lá, tá? A Eva nasceu com 20 óvulozinhos, 30 óvulozinhos. Tá, ela só vai ter 30 filhinhos. Mas o Adão, se ele tiver 30 mulheres, ele vai ter 30 filhos, 200 filhos, 300 filhos. Ele vai ter porque a palavra peru, rebu, foi para ele. Entendi, pastor. Então, quando a gente usa essa expressão... É forte, assusta, né? Hoje, né? É óbvio, né? Essa expressão... Tem que saber dividir. Tem antigamente, isso. Mas essa expressão... Assusta, ao mesmo tempo assusta. Sim, mas essa expressão, ela vai se refletir na natureza humana. Então, a moçada hoje gosta de usar muito esse termo, né? Que caiu muito em voga, que é o tesão, que é o desejo, aquela coisa. Então, Deus colocou aquilo no homem ali. Então, uma vez que ele não se ocupa de Deus mais, ele vai verter o prazer para aquilo. Entendeu? Então, por causa da dominação e da miséria, ele tanto vai ter o prazer para ele em si, ele buscando, ele próprio, como ele vai ter o corpo dele para objeto de prazer. Então, entra no culto como um objeto de prazer, você se oferecendo a Deus, e você entra um indivíduo que vai buscar o prazer. É o que acontece hoje. Entendeu? Então, acontece hoje. Então, quando é que a sexualidade começou a ser censurada? O cristianismo nunca teve censura sexual antes. Porque o hebraísmo não vê pecado nisso, nem os árabes veem pecado na sexualidade. Quem criou o tabu do pecado foi a Igreja Católica Romana, com a figura da castidade. Entendeu? Aí as pessoas vão dizer assim, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Uma outra coisa criada também, pastor, para aproveitar o assunto, o celibato aos padres. Isso. Muitos. É um voto, nada contra, é um pensamento. Mas tipo assim, foi a religião. Os judeus criticam a natureza de Maria. Entendeu? Porque o dogma católico do quarto século, ele jogou Maria para a Virgem. Olha só. Mas a palavra de Isaías não é que a Virgem conceberá. É o catolicismo que interpretou assim. Mas quando você vai ler lá em Isaías, é a jovenzinha. Olha só. Eis que a jovenzinha dará à luz. Porque se você falar assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz, poderia ser uma velha. Uma velha virgem, de 40, 50, 60 anos, uma senhora. Sara com 90 anos. Virgem. Tá, Sara não era virgem. Tá, muito bem, com 90 anos.
Mas poderia ser uma mulher que nunca teve uma relação sexual. Mas a Bíblia está chamando a atenção para uma jovenzinha. Então você sabe que uma jovenzinha árabe, palestina, ela era virgem, poxa. Sem problema De nenhum. acordo com as tradições da época. Mas eu estou dizendo para você o conceito da virgindade como padrão de fé em si. Tá, tudo bem, você vai dizer, mas pastor, se a gente abrir desse precedente lá, aí não está empurrando Maria para outro lado da coisa. Não é isso que está se cogitando aqui. Quando nós falamos hoje do ponto de vista cristão, que as pessoas devem se guardar para o casamento, significa, no caso de culto a Deus, no sentido de viver para Deus aquele período de tua vida que você ainda não se casou. Então você tem hoje oficializações. Eu já sofri muita crítica em relação a casamento, em relação a isso. Por exemplo, eu fiz aqui em Taubaté um casamento de uma pessoa que tinha, eu acho, que já tinha mais ou menos uns 30 para 40 anos de vida e estava vivendo. E ela chegou para mim, ela nunca casou. Ela tinha uma vida conjugal com uma pessoa estabilizada, mas nunca casou. Quando eu fui dizer que ia fazer o casamento, e o sonho dessa mulher era um casamento na igreja. O sonho dela era um casamento na igreja. E tiveram pessoas na igreja, rapaz, que foram totalmente radicais a isso. Irmão, só uma falta de vergonha na cara, uma pessoa já vivida assim, o que vai casar em igreja? Falei, irmão, pensem nisso como um projeto de realização humana. Eles viveram como casados. O casamento para Deus significa um homem pega uma mulher, vai viver com ela, os dois, um para com o outro. Vivendo para o outro. Ele deixou o pai e a mãe, como diz a Bíblia, está vivendo um para o outro. Isso para Deus é casamento. Agora, a sociedade estabeleceu limites éticos de cessão de direitos que o casamento reconhecido é aquele casamento que tem assentamento civil. O que significa isso? Você dá direito à sua esposa dá direitos a você. Chama-se segurança social. Que hoje vale mais do que a fé. Hoje vale mais do que a fé. Então, você é casado na igreja ou no civil? Não, irmão, sou casado na igreja. Ei, coitado, não tem direito a nada. Fé foi embora. Não, sou casado no civil. Opa, você tem todos os direitos. Então, os pastores hoje, quando, no meu caso, que foi no seu caso, Gabriel, você traz lá o ato de assentamento que você fez lá, para mim ler para a congregação. Por quê? Porque os pastores, não vou criticar os pastores aqui, os amigos aqui, mas os pastores, eles gostam disso, eu não sei se é por ignorância. Você vai lá no cartório, já casou com sua esposa. O oficial lá, ele já declarou você marido e mulher. Entendeu? Você pode sair do seu cartório agora, ir para a lua de mel de sua esposa, você casou na quarta-feira. Você vai passar a lua de mel com sua esposa no hotel, tranquilão, até o sábado de tarde você vem para se casar. Aí o pastor lá na hora que você chega lá, de acordo, eu declaro vocês agora casados, marido e mulher. O juiz já declarou há muito tempo. Aquela cerimônia ali religiosa ali é para dizer para a congregação, para a sociedade que está ali, que vocês agora são comprometidos um com o outro. Não se trata de eu declarar você marido e mulher, porque o juiz lá, agora quem manda é ele, não é a Bíblia, mas não. Do ponto de vista social, quem manda é o juiz. Agora, por que a Bíblia diz aquilo? Porque o sistema da Bíblia é político e religioso. Então a Bíblia, a vida social do indivíduo, estava ligada direto à religião. Por exemplo, no judaísmo, você tem o halaká. O halaká é norma de conduta. Norma de conduta. Norma de conduta. Para viver isso, você tem que fazer assim, tá? Seu casamento tem que ser pautado nisso. Esse halaká é uma... lei judaica. Desculpa, lei judaica. Tem Hagadá, halaká, darash, midrash, né? Então tem lá. Então hoje em dia não, cara. Então, eu cheguei e fiz o casamento. A pessoa criticou, falei, irmão, as pessoas têm projetos de vida, têm sonhos de vida, que por consequências da vida, eles foram interrompidos, entendeu? E a função da fé é curar feridas. Então a pessoa vem para a igreja e, pastor, eu quero me casar na igreja, porque eu nunca me casei na igreja. Você vai fazer o casamento na igreja, o casamento na igreja não é castidade, não. O homem e a mulher não tem que ir casto para a igreja para casar, não. Ele tem que ir hoje casado no civil. Mas os jovenzinhos que estão crescendo na nossa comunidade, opa, bacana. O jovenzinho que está crescendo deve ir nos preceitos da Bíblia, pautar a vidinha deles ali, e o quanto possível, se forem casar no sistema civil religioso, ou religioso civil, amém. Aí o pastor vai declarar
casados, marido e mulher. Sim. A partir dali podem ir para a lua de mel lá no hotelzinho, lá no spa, aonde eles quiserem. Agora, se ele é jovenzinho solteiro, ela é jovenzinha solteira, os dois virgenzinhos e já casaram lá no cartório, quando ela vier aqui, entre aspas, para o altar da nossa igreja, que não existe mais altar, não é? Mas vierem para o altar, ele já vem homem e ela já vem mulher. Já vem marido e mulher. Exatamente. Ah, então só pode casar na igreja vestido de branco, porque branco é virgem. Ou seja, está enganando Deus? Não, veja bem. Foi o começo da entrevista, né? Exatamente. Então, ô Gabriel, a religiosidade cria esse tipo de dogma. Então, uma coisa é a gente olhar a pureza bíblica, a santidade que tanto traz a Bíblia, mas você não cessar direito dos indivíduos. Entendeu como é? Quando você cessa muito o direito dos indivíduos, você tolhe muito dos indivíduos, aí hoje o indivíduo chega ao casamento que você vê aí. Exatamente. A casa hoje, amanhã vai embora. Entendeu? Então tem pouca consideração pelo ser humano. Eu vou dizer para você, tá? Todas as desmazelas do ser humano é religiosidade maltratada. Entendeu? Porque, por exemplo, você pega religiões do mundo que nada tem a ver com o cristianismo, mas tem uma falta de ética, nossa, extraordinária. Você pega segmentos cristãos, nossa, tem uma falta de ética extraordinária. Mas isso precisa ser aplicado ao ponto do indivíduo, cara. A Bíblia, nossa Bíblia aqui, eu tenho aqui, olha quantas Bíblias está aqui, tá vendo? Isso aqui é Bíblia. Isso aqui nada adiantaria, cara, se não interessasse a você. Tudo isso está escrito aqui dentro, nessas linguagens todas, é tudo em benefício teu, cara. Eu não posso negar isso.